Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2580. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 16 máximos. O tema é conscienciólogo diplomata. A especialidade é perfilologia. Quem redigiu o verbete com muita pesquisa foi a professora Elizabeth, que está aí com um trio atacante aí de infraestrutura de assessores, né? Definição. O conscienciólogo diplomata é a consciência lúcida intra ou extrafísica, atuante nas relações interconscienciais, na condição de negociador, mediador, conciliador, integrador e promotor de acordos, esclarecimentos e negociações multidimensionais, visando consensos intergrupais, concessões cosmoéticas e acertos multisseculares. O aperfeiçoamento do mater pensene pessoal. Os ortopensenes, a ortopensenidade. Os evolúcios pensenes, a evolúcio pensenidade. As missões diplomáticas conscienciológicas. As representações diplomáticas. As agendas diplomáticas. O corpo diplomático das embaixadas. Os pareceres diplomáticos. As concessões diplomáticas significativas. As políticas diplomáticas nas instituições conscienciocêntricas. As itinerâncias diplomáticas, as negociações bilaterais e multilaterais, as negociações e os acordos dos conselhos da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, que é a Unicim. Agora, tem mais de muito mais coisa que está falando sobre o processo da diplomacia ainda à frente. Agora, a força presencial do conscienciólogo diplomata na condução do desassédio grupal, as ações paradiplomáticas, as missões paradiplomáticas, as agendas paradiplomáticas, os propósitos paradiplomáticos, a imunidade paradiplomática, o exercício teático da paradiplomacia, os cursos intermissivos para a formação do paradiplomata, a atuação dos mediadores multidimensionais. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico dos trafores, com 12 características pessoais qualificadas, essenciais ao conscienciólogo para o diplomata. Agora, no tópico da taxologia, tem 6 atribuições do conscienciólogo diplomata. E no tópico da classificação, ela fala, o conscienciólogo diplomata procura ser especialista nas relações sociais e nas reflexões políticas, econômicas e éticas, é exemplo das 3 funções relacionadas: política, protocolar e técnica. Agora, a remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Escala das prioridades evolutivas, gestor parapsíquico, mediador, mini peça interassistencial e princípio da restauração evolutiva. Frase enfática. O conscienciólogo diplomata é a consciência protagonista, atuante, articuladora cosmoética, contribuindo para a obtenção de soluções pacificadoras e reconciliatórias para todos. Você já refletiu sobre o próprio nível de conscientização da condição de conscienciólogo diplomata nas inter-relações cotidianas? A bibliografia específica, eu lembro aqui, tem 16 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Acordo, consenso, cosmoética, desassédio e multidimensionalidade. Interassistencialidade, anticonflitividade, articulação, interrelação e mediação. Negociação, reconciliação, pacificação, para política e para diplomacia. Para direitologia, para sociologia,
perfilologia, universalismologia e conscienciocentrologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é autolucidologia, o argumento é holodiscernimentológico. Eu chamo a atenção aí, além do argumentário, tem o complemento que tem uma enumeração de 3 itens, para clarear mais o assunto. Agora, professor, identifiquei que as pessoas têm projetado suas dificuldades e anseios de forma até certo ponto frequente. Sou do tipo que escuta, acolhe, esclarece, sendo que a maioria não está buscando realmente ajuda. No fundo, busca um canal para somente se queixar. E eu, até certo ponto, estou me permitindo ser esse canal. Outra questão que eu observei é que se eu chegar num ambiente onde tem algo mal parado entre as consciências que lá já estavam, o mal-estar sobra para mim. Não estou sabendo lidar com essas questões. Pode comentar e ampliar? Você é uma esponja inconsciente. Precisa deixar de ser esponja. Dá um jeito de mexer com o estado vibracional. Trabalhe com as energias todo dia que você vai superar isso aí, para não ficar com a sede dos outros. Você pode ajudar muitos outros. Isso aí mostra que deve ter até algum amparador que está fazendo força. É que você está entrando na onda. Outra aqui. Eu e minha companheira assistimos às tertúlias pelo YouTube há muito pouco tempo. Na madrugada de hoje, estávamos assistindo uma tertúlia antiga do curso avançado sobre a TENEPS. Pelo que entendi, era estreia do tertuliário. Determinada hora, tive 3 reações. Na primeira, comecei a sentir uma alteração na minha energia e um pequeno incômodo na parte de trás da cabeça esquerda e um pouco mais acima do crânio à direita. Posteriormente, no momento exato que o senhor detectou a presença de consciência relacionada à Grécia, nós dois simultaneamente sentimos uma vibração positiva com arrepios. Em seguida, comecei a suar e fui me deitar para me concentrar e tentar alterar o estado energético estranho. Não temos ainda até que habilidade consciente no trabalho das energias. O que pode ser feito nesse momento? Olha, o melhor que você faz é trabalhar mesmo com as energias, com o EV, e não medrar, não mostrar a pusilanimidade, mas enfrentar a situação para ver como é que é. Agora, aí deve ter algum processo de gente do passado de vocês que está trabalhando. Tudo isso simultaneamente assim é muita coisa, precisa de ver como é que é isso. Agora você pergunta, o EV é uma boa opção mesmo sem experiência? Sim, todo mundo precisa de chegar no EV, é o ideal. Para nós, o que nós achamos é isso. De modo que quem não tem, é bom ter, é bom insistir com isso. No DAC, em autolucidologia, página 42, argumentário, acertologia. O senhor expande o conceito de autolucidez como acerto evolutivo, porque conclui a ideia reduzindo a longevidade do soma e não dos demais veículos de manifestação, porque o que interessa é aqui. E outra coisa, a longevidade do soma é que é importante nessa vida, o mais é secundário. Aí você vai estudar, é você como consciência. O que interessa é clarear, fazer o esclarecimento do povo que está aqui. Por isso que eu insisto aí na questão da lucidez e da longevidade. A longevidade leva para a maturidade. A pessoa fica mais séria, mais assertiva, mais enquadrada dentro da evolução, com maior equilíbrio, e ela caminha para o memorando. O memorando é aquilo lá, ó, a autotaquitimia, a imperturbabilidade, a transafetividade, isso aí melhora demais. Agora, 05, página 43, conclusão, interassistenciologia, 5ª linha. Se dentro do processo de autolucidez conviviológica, assistencial, nos abrimos à cosmovisiologia, por que colocar o poliglotismo no mesmo patamar da cosmovisiologia e das neoideias? Por quê? Sem isso você não tem comunicação, sem comunicação você não tem companhia evolutiva, sem companhia evolutiva você não evolui. Bola, uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Me perdoa, mas enfrenta essa. Não tem jeito não. A verbetógrafa professora Elizabeth, na Citaciologia, página 12, poderia nos detalhar melhor
A diplomacia é um jogo de xadrez em que os povos levam checkmate. É do Karl Kraus. Boa tarde a todos. No primeiro momento, queria agradecer às equipes intrafísica e extrafísica de apoio para concretizar esse verbete. Mas veja bem, de alguma forma, a diplomacia, para dentro do processo das articulações políticas, ela é um jogo. Ele é um jogo de interesses, é um jogo de político, é um jogo de para conseguir fazer todo um acordo quanto aos diplomatas nas suas articulações. Mas o resultado disso é o povo que fica em xeque-mate, né? Quando você observa tudo que está acontecendo no Oriente Médio, não há um trabalho visando o efeito dos resultados das articulações políticas com relação ao povo, né? Com relação ao povo. Então, de alguma forma, todas as decisões tomadas, definidas, decididas, o principal resultado chega até as pessoas. Elas que sofrem os resultados, as consequências, né, de todo esse jogo, né, de todo dessas articulações. Porque você vê a diplomacia, ela encanta, né? É ótimo, está lindo, a ONU, o trabalho da ONU, mas a articulação política nos bastidores é muito sujo. Na Fatologia, página 12, terceira linha. Quais são algumas das políticas diplomáticas nas instituições conscienciocêntricas? São as políticas da boa convivialidade. Por exemplo, a política da agenda integrada. Ela é decidida, definida no Conselho das I6, para que todos sejam bem atendidos nos seus eventos, né, e que traga benefício para todos os envolvidos. Então, isso é uma política. A política do voluntariado, que vai dando todo o direcionamento, todo o apoio assistencial ao voluntário, de todas as I6, né? O congraçamento também, o resultado desse apoio. Na página 13, linhas 6 e 7, como funciona o procedimento técnico da diplomacia policármica? Como funciona? Tudo que você está decidindo dentro do Conselho das I6, por exemplo, ela vai ter um efeito policármico. Ela tem um efeito individual, porque eu estou atuando naquela condição, eu estou fazendo aquele papel, eu estou defendendo uma tese de um trabalho interassistencial que vai ter um resultado de consenso do grupo que está ali imediato, mas o efeito ele reverbera policarmicamente. E na tecnologia, página 13, quais são as técnicas da paradiplomacia e quais os passos da técnica do autoconflitograma? Perfeito. A condição das técnicas paradiplomáticas. Esse termo paradiplomático, ele não é um termo só usado eu estudei da seguinte forma: paradigma consciencial, paradigma convencional. Ele é usado no métier das relações internacionais, que são as relações que extrapolam o controle do Itamaraty. Então, uma empresa, em qualquer país, ela pode fazer um acordo diplomático e seguir com a outra, de outro país, seguindo as orientações do Itamaraty. O Itamaraty ele não tem uma ação direta, mas os agentes diplomáticos eles seguem essas políticas, essas técnicas, esses procedimentos, esses fluxos para que dê tudo resultado. No nosso caso, é a mesma coisa, só que amplia, agrega valor no sentido extrafísico, da multidimensionalidade. Então, nós conhecemos a técnica do EV, para estar todo mundo bem, homeostático nas articulações, nos acordos dentro das relações com as pessoas, com as I6. Então, é uma das técnicas, né? E a mediação de conflito é o seguinte, o conflitograma, né? Você está tratando, no nosso caso, eu estou falando especificamente porque eu trabalho, o meu voluntariado é dentro da Unicim.
Então, à medida que chega problemas, demandas que você vai tratar, te dá, se você ficando atilado para a sua autoobservação de pesquisa, você vai verificando o seguinte: o quanto que você se envolve, o quanto que você tem de efeito ao lidar com aquela problemática. Então você vai vendo que, analisando e identificando que você já está um pouquinho melhor em tratar daquele assunto, mas não tomar partido dos envolvidos da questão em si. Professor, poderia falar mais sobre o chinês Shen Kuo, que se encontra no projeto A Leia dos Gênios do CAEC? Olha, por incrível que pareça, o Shen Kuo, ele era, como a professora Elizabeth está falando em diplomata, ele era diplomata, só para chatear, né? Agora, o que é? Ele viveu em 1031 a 1095. Agora, eu queria saber, está sendo transmitido? Ah, tá, então ok. Então, vou continuar falando. Você deve estar vendo aí o que é, porque aqui acabou a luz. Eu estou com a minha super lanterna. Então, veja bem. Ele foi geólogo, astrônomo, embaixador, general, militar, matemático, cartógrafo, engenheiro hidráulico, botânico, zoólogo, farmacólogo, escritor e burocrata do governo da dinastia Song, na China. Agora, o que foi? Ele foi embaixador do Império Tangut. Agora, ele era doutor e quase o principal da oficina de astronomia e chanceler da Academia de Hanlin. Agora, foi o primeiro a descrever a bússola magnética no livro Mengshi-Bitan. Ele também elaborou a teoria geológica da geomorfologia, observando os depósitos de barro, os fósseis de mar que se encontravam nas montanhas e os fósseis petrificados subterrâneos de bambu encontrados numa região na qual se desenvolve o bambu. Então, o homem foi um dos grandes cientistas da China. Por isso que tem o busto dele lá, fora de série. O que eu estou falando, eu estou dando só alguns dados, que isso aqui tem na Wikipedia. Quer dizer, só procurar lá, que em português é Wikipédia, que é mais ou menos a mesma coisa. Agora, o nome dele é Shen Kuo, é K-U-O, Shen, é S-H-E-N, Shen Kuo. Tem o busto dele logo ali em cima, ali, todo arrumado. Agora, ali o busto está muito assim, um pouco militar. Ele não era sempre daquele jeito, não. Agora, é comum o aparecimento de consciências chinesas antigas nos cursos de conscienciologia? Sim, porque eu trabalho com os chineses, ex-chineses, há muitas décadas, né, nessa vida, então o negócio todo é esse. Eu tenho uma certa raiz braba lá com eles. Agora, em Premissum, página 42, poderia explicar de que maneira a autolucidez constitui poderosa catarse contínua nas manifestações conscienciais? Sim, porque sem lucidez você não faz nada, né? Como é que é? Você vai ficar dopado? Você vai ficar mentecapto? Você vai ficar acretinizado? Não dá para ver nada, a pessoa tem que estar lúcida, desperta. Então é necessário lucidez nele. Nós chamamos isso de hiperconsciência e também tem no caso aí, percussiência, quer dizer, a pessoa fica mais percussiente para entender e para abordar as realidades e fenômenos do cosmos, as realidades e para-realidades. Agora, em adendo, página 42, como adquirir a autolucidez e idade biológica menos avançada. Nós já temos aqui vários cursos especializados para isso, nas ICs. Tem, por exemplo, a Evolucim, já tem um outro que é a Sinvex, e tem o outro que é a Reaprendência. A Reaprendência, então, ela atinge o top, porque tem aquele curso que eu mesmo indiquei, que a turma dá aí, que é o processo do PAI. PAI quer dizer o processo da erudição precoce para o jovem, é o programa da erudição, aceleração
da erudição da pessoa. De modo que vale a pena. Agora, ó, falar em curso, nós temos aqui a CIP, que já está aqui com a agenda de 2013, e é a Associação Internacional do Parapsiquismo Internacional. Então, tem todos os programas com calendário de 2013 depois. Nós já estamos no fim do mês de fevereiro. Então, a partir de março em diante, tem todos os cursos, em todo mês aqui até dezembro. Então, uma coisa que eu estava olhando é o seguinte, por exemplo, as 40 manobras energéticas, só não vai ter em outubro, todos os meses daqui até dezembro vai ter. É aquilo que eu falei com o Mário para fazer, isso aí é importante. Agora, além disso, tem História do Parapsiquismo, Apolônio de Tiana, Tenepsograma, Opção pelo Autodesassédio, que é a Adriana que dá, Poliglotismo Parapsíquico, Encapsulamento Energético. Esse aí também é brabo aí do Mário, vale a pena. Eu estou dando, estou lendo só aqui por cima alguns, são dezenas de cursos. Agora, existe um também interessante aqui que estão orientando, é o seguinte, a Preceptoria Parapsíquica, curso individual de 5 dias com 2 horas diárias, agendamento, tem que fazer o agendamento, isso aí vale a pena. Apoio do EV, então, atividade às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30, também tem que fazer um agendamento, tá certo? Esses são extras, além dos cursos que estão aí. Vale a pena as pessoas verem isso, que o negócio está muito sério. A CIP, Agenda 2013, vamos ver essa, tá bom? Eu agora entrego aí a nossa professora Elizabeth para vocês, tá certo? Beth. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. E por que o título é conscienciólogo diplomata e não conscienciólogo paradiplomata? Porque eu estou no intrafísico, então eu sou diplomata. E sou consciencióloga. Pelo menos estou me esforçando, estudando para ser. Então, é exatamente isso, é o trabalho intrafísico dessa especialidade, dessa convivialidade, diretamente do Nordeste. Diretamente. Já imagina, então. E é exatamente isso. Quando você está falando de paradiplomata, é os amparadores, essa equipe, esse elenco que chega aqui, né, com o professor Valdo, que faz o contato com ele, passa as informações. Vocês também, não fica me colocando só aí. Não, mas eu estou dando um exemplo máximo para você, que é o vocês, é todo mundo. Mas cada um aqui deve ter os amparadores. Muitos vêm aí por causa da Adriana. Sabe? Com certeza. Se de olhar isso. Né? Mas, de alguma forma, você ainda é o referencial para nós. E diplomado, e confirmando, nós estamos aqui no intrafísico, é aqui que nós temos que aprender a consolidar todas essas informações que têm relação conosco dentro do seu processo da especialidade. Né? Que eu estou identificando essa especialidade, quero consolidar, quero continuar trabalhando por aí. Uma rede aí, um quiprocó, nós estamos offline, não está transmitindo nada agora para fora, acabou. Agora, ó, isso não dá direito a você estar xingando a gente, não, vamos devagar. Beth, ali na página 14, na numerologia, você fala do diplomata tarístico. Aí queria que você colocasse a sua experiência, assim, porque às vezes a gente fala de Tares, ela tem essa conotação mais antipática, né? Então, como é que é isso? Como é que é a sua experiência nesse sentido? A minha experiência nesse sentido, quando eu estou falando o conscienciólogo diplomata tarístico, é o docente também, né? São os professores, somos nós aqui, quando cada um vem defender seu verbete, né? Você está fazendo Tares de alguma forma. Porém, essa Tares, ela pode não ser tão agradável para alguns, né? Outros gostam bastante, mas dentro da minha experiência foi o que me mais acelerou o meu processo da comunicabilidade, da superação da timidez. Né? Foi exatamente na sala de aula de Conscienciologia, no CIP, e aí sucessivamente. Né? Venho trabalhando muito com isso para essa qualificação. Beth, acha que as pessoas elas confundem um pouco, assim, é Tares, tem que fazer Tares. Então, aí pega o cacetete e Tares. Exatamente.
Aí tem a medida certa, a observação, quem é a pessoa, o que é que você vai fazer, refletir no que você vai fazer, porque às vezes o TACAP deixa no chão, né? A pessoa demora, embora você tenha o auto-engano que fez um Antares, mas que você derrubou, você acabou com o outro, né? Com as melhores justificativas da TARES. E TARES, às vezes, dizer um não simplesmente, fazer um TACOM, para aquela pessoa, na condição em que ela se encontra, é uma grande TARES para ela. Então, ter esse feeling, essa especialidade, esse gostar de gente, gostar do jeito que a pessoa é, independente da condição que ela se encontre, é a prática, é a vivência do binômio admiração-discordância, entendeu? Nesse nível, cada vez mais, a condição vai te dando mais tranquilidade da abordagem, de como fazer, observar a lucidez que te vem, os insights que te vem, que naquele caso precisa ser mais assertivo. Então, é a convivência com as pessoas que vai te dando esse know-how. Beth, você poderia explicar aí a tua vivência com o laboratório Serenário, que contribuiu com o teu aprimoramento aí diplomático? Ah, tá. Querer estudar diplomacia, para mim, foi assim, desde muito nova. A maioria de vocês já conhece um pouco da minha história, mas o grupo familiar é muito grande, muito diverso, e qualquer situação era motivo de muita articulação, muita mediação. A decisão de alguém decidir como é que vai ser o ritual, se é messiânico, se é católico, se é... Entendeu? Então, tudo isso foi fazendo com que eu me interessasse pelo assunto. Um outro viés que também me fez muito refletir era exatamente a condição do grupo, que era muito católico, um grupo maior, né? Era muito católico. E o catolicismo, a igreja diz: amai-vos uns aos outros, né? Se unam, né? Nem que seja para matar o outro, mas tudo bem, é a união, né, das forças. Então, aquilo eu não conseguia entender como que tinha esse discurso e, muitas vezes, a teática completamente diferente. Passado um tempo, comecei o entendimento, a relação com a conscienciologia, e daí, com a pesquisa lá do Holopensene específico, da Serenona Rosa dos Ventos, quando a gente vinha para cá, que perguntava as coisas ao professor Valdo, ele dizia assim: olha as famílias, olha o governo, o estilo de família. Então, a política dentro da família, a política doméstica, né? Então, isso foi me trazendo mais interesse e fui aprofundando dentro do processo desse papel, né? Dessa função. E eu fui verificando a questão do perfil, fui aprimorando esse perfil. E aí, cada dia, as coisas também foram ampliando, né? Porque já não era mais só a família, aí eu passei por muitos grupos, né? Eu fui escoteiro, eu passei também e sempre nesse papel de coordenação, nesse papel de articulação, de articuladora, né? De grupos, unir o grupo para realizar, montar um acampamento, esse tipo de coisas assim. Depois passei no grupo do Rotary, que tem encontros nacionais, regionais, e tudo envolvia essa questão da política, essa questão da relação entre as pessoas, a união com um objetivo, né? Então, isso foi dando esse know-how. Aí, cheguei no serenário, tomei a decisão de fazer o serenário, que, para mim, o serenário são 3 dias que você passa, mas ele teve uma conotação de ter feito uma técnica de mais um ano de vida dentro daqueles 3 dias. Então, assim, foi feito um levantamento geral. No primeiro dia foi como se fosse o autodiagnóstico, no segundo dia, cada um teve uma característica cada dia, né? Mas me deu assim, uma visão panorâmica de todo o processo das minhas relações com grupos grandes de famílias. Então, eu tinha tido uma experiência em Teresina, que aquela ideia me veio. Então, estudar o efeito do perfil, da relação de cada pessoa dentro do próprio grupo, quanto exemplo. E isso é que me fortaleceu no sentido de continuar firme na decisão de Foz, e vir para Foz, e trabalhar, entendeu? E seguir bem isso, não perder de vista essa conotação. Esse processo de agir, de fazer, diferente do que seria a maioria do grupo.
O diplomata enquanto representante da paraprocedência. Cada um de nós tem uma procedência extrafísica, né? Então, a partir do momento que você começa a fazer sua autopesquisa, você começa a entender o seu público-alvo interassistencial. Então, que vai ao encontro da sua relação das afinidades. Então, você começa a se observar, pesquisar quais são os seus interesses, quais são as suas... o que é que você gosta, de que é que você gosta, como é... E você começa a fazer esse mapeamento desse público-alvo interassistencial. Se você observar o grupo, e o grupo está, na maioria, numa condição ainda mais cronificada, mais na sua mesologia, envolvido com a mesologia, e você conseguiu fazer a diferença, sair daquele holopensene, você está, assim, assumindo a sua autoliderança no sentido do exemplarismo. Então, a partir daí, você começa a ser esse representante. Então, poderíamos concluir que na página 14, na enumerologia, quando você coloca o diplomata multidimensional, é quando ele está fazendo esses dois papéis, né? Ele está consciente e lúcido desses dois papéis, do exercício desse papel. Você está lúcida quanto ao extrafísico, quanto à sua sinalética, quanto à sua responsabilidade evolutiva, interassistencial, exemplarista. E aí, você vai criando, a partir das coisas que você vai vivenciando, passando, superando, se qualificando, o público-alvo vai aumentando, né? A demanda vai chegando um pouquinho maior, vai ampliando, né? Eu não entendia quando o professor Valdo dizia assim, chegou na minha saia, lá não sei aonde, eu já estou alerta, né? Eu digo, ele não tem saia, ele já sabe de tudo, o que é que ele tem que fazer. Então, você vai ajustando os dois grupos. Então, você começa a ver o processo do holochakra, né? Da sua expansão. É um 5 centímetros, você já está consciente daquela expansão. Você já está entendendo o quanto que você está e pode ser cada vez mais lúcido para interagir mais, ter mais acuidade, ter mais certeza interassistencial, estar mais lúcido do seu papel e assim sucessivamente. Obrigada. Beth, não é bem uma pergunta, mas amplificando o que você já está falando. Essa maneira de perceber um grupo, que ao mesmo tempo você conseguir ter a cosmovisão, que é o grupo todo, e as particularidades desse grupo. Exatamente. Então, o grupo coletivo de consciências, quer dizer, mas nessa coletividade há a singularidade. Então, você parece que vai desenvolvendo também essa capacidade paraperceptiva de identificar as individualidades, exato, as singularidades, para que a maneira de agir, a forma com que você vai lidar nessas inter-relações possa ser a mais eficaz e para aquele caso, para aquela situação. E mais assertiva, mais eficiente para aquela situação. Exatamente. E é isso que você vem, então, exercitando. De certa forma, você até já tinha respondido, por isso eu fiquei sem a pergunta, mas eu falei, eu vou ver se eu consigo complementar e clarear para mim mesma, né? Para mim mesma, toda essa atuação, né? do conscienciólogo, quer dizer, nesse crescimento, nesse aprofundamento e aperfeiçoamento dessa condição de conscienciólogo, né? Que é atuar nas duas dimensões, extrafísica e intrafísica, ao mesmo tempo ter a cosmovisão, por exemplo, você vê esse salão todo, mas dentro deste salão as particularidades que ele exatamente, tem, tanto intrafísicas como cada um dos assentos que tem aqui é uma individualidade. Né? Exato. E é um mundo, quer dizer, cada consciência dessa é um mundo. E se pegar uma cadeira dessa, vai ter outro mundo. É uma outra unidade, mas uma unidade coletiva. Exatamente. Né? Então, muito obrigada. Beth. Lar colocou, por exemplo, a responsabilidade de um diplomata, né, dentro de uma instituição,
ela é muito grande, né? Porque o número de grupos é muito maior, né? Exatamente. Então, Rosa. isso aí É de uma pra se responsabilidade incalculável, na minha visão. Uhum. Não e é realizável, é possível você fazer o melhor daquele momento que você está com aquele grupo. O nível de maturidade que está o grupo. Porque você também vai um pouco... Os líderes que se sobressaem é que ele já cumpriu alguma tarefa, alguma escala dentro desse processo. Então, cabe a cada um de nós a responsabilidade de se autoqualificar para fazer a diferença, para fazer a diferença dentro de um grupo, para melhor. Obrigada. Beth, aqui na página... Certo. Bom, vou eu então. Na página 14, sintomologia. Na segunda linha você coloca a síndrome do conflito de paradigmas nas mediações diplomáticas. Você pode comentar? Sim. Quando você começa o processo de estar lúcido para esse papel, para esse trabalho que você está se conscientizando, você começa a fazer o estudo da diplomacia convencional e você ainda não está tão lúcido quanto as suas sinaléticas parapsíquicas. Então, na hora que você está pegando aquelas informações para você mediar uma demanda, e agora, o que é que manda a política, né? A política da paradiplomacia me dá esse fluxo, esse processo. Mas, e o extrafísico? Como eu posso confiar, eu estou confiante nessa outra dimensão que a Pilar descreveu bem aqui, bem sucintamente aqui para a gente. Então, assim, você começa a ter esse conflito interno de como agir melhor naquela condição. Então, você começa a exercitar o convencional, que é a diplomacia, né? O que a diplomacia indica fazer, mas com a responsabilidade da próxima vez você entrar no fluxo também da extrafísico do negócio. Para você entender que o que está em jogo não é o que está aparentemente explícito. Tem todo o interesse evolutivo naquele grupo, naquele acerto, para que seja possível para a maioria das pessoas. E aí, às vezes, tem sim, entra nessa síndrome, né? Às vezes eu atuando de um jeito, aí do outro, e eu preciso fazer a convergência das duas técnicas e trazer para um upgrade maior. E sair dessa condição. Aproveitando esse mesmo tema, né, que é a sintomologia, você comenta aqui a síndrome do justiceiro. Você pode fazer um contraponto da síndrome do justiceiro com o conscienciólogo diplomata? O conscienciólogo diplomata, ele já tem uma condição, ele precisa conquistar, né, essa condição da isenção maior. E ver além da montanha, atrás do morro. E o justiceiro é o contrário, ele está vendo só o intrafísico e quer justiça. Ele quer justiça para aquilo que está aparecendo ali. E que aquilo ali, às vezes, é só um sintoma. Aquilo que chega, aquela demanda que chega é só um sintoma. Então, você tem que observar as pessoas envolvidas, o temperamento das pessoas envolvidas, né? Como que aquela pessoa reage naturalmente, o que é que está em jogo naquela demanda, e procurar manter a isenção o máximo possível. Então, o exercício da admiração, discordância, a descrença. A pessoa está falando ali com a verdade que, se você entrar ali, é arriscado ter Então, você não é isento, não fica isento naquela relação. E você precisa ficar isento para atuar da melhor forma possível. Ampliar o seu nível de lucidez. Obrigada. Só acrescentando nesse mesmo tema, como que fica a omissão superavitária ou deficitária dentro dessa relação? Na hora que você está fazendo o estudo de caso, o que eu chamo de estudo de caso. Às vezes chega uma demanda e a pessoa está trazendo essa demanda e você começa a analisar o que é que está em jogo. Então, eu começo a fazer perguntas mentais, né? O que é que está em jogo aqui? Qual é o ganho aqui dessa situação? Para quem, como, o quê? Então, começa a vir insights, começa a vir ideias, aí surge
uma informação que chega, entendeu? E daí você começa a separar essa relação e começa a entender melhor essa relação da questão que você está trazendo. Entendeu? Isso é muito, para mim, é motivador, é empolgante, eu gosto do trabalho. Mas, assim, é possível, eu convido todos a fazer esse exercício, porque... outra coisa que nós observamos, a lucidez extrafísica, você começa a exercitar isso, o trabalho, o laboratório desse trabalho é a TENEPS. É a base do desenvolvimento, na minha percepção, é a TENEPS. O exercício diário da TENEPS. Elizabeth, aqui na página 13 da fatologia, de baixo para cima, sexta linha, o plano de contingência proéxico. Poderia ampliar? O plano de contingência qual seria esse plano? Proexológica, né? A gente não vem com a bula, em termos de proex, né? De clareza de proex. Mas os amparadores têm toda a nossa história e como é que vai acontecendo esse movimento. Então, na hora que você começa a fazer sua auto-observação e começa a tomar as decisões, por exemplo, quando eu conhecia a Conscienciologia, eu conhecia de tudo que você puder imaginar que tem relação com o processo de parapsiquismo, desenvolvimento, conhecimento, tudo. Então, eu chegava e dizia assim, isso não é para mim. Isso, não é mais isso, não. Tem outra coisa. Até que fui apresentada pela uma reportagem no jornal da Malo. Ia dar um curso lá sobre síndrome do estrangeiro. Como eu me sentia estrangeira, eu digo aqui. Então, quando eu cheguei, então, assim, é um plano de contingenciamento para você chegar na sua proex. Às vezes você não está com lucidez daquilo. A técnica de mais um ano de vida, para mim, me ajudou, me ensinou a colaborar com esse plano de contingenciamento da autoproex. Então, cada passo que foi acontecendo, as coisas foram confluindo, foram me levando a chegar ao que cada vez mais a clareza sobre o que eu estou entendendo que seja o processo de autossuperação e de proex. Está aqui do verbete, defendendo o verbete, aqui apresentando o verbete, faz parte desse plano e toda essa estrutura aqui faz parte desse contingenciamento, vai te levando a... Você sente a importância de fazer aquilo. Você entende que aquela ideia daquele verbete, quando chegou, fazia parte dessa indicação, que fazia parte dessa contingência que você vai realizando passo a passo, à medida que você vai tomando conhecimento. E quanto à binomiologia, página 14, tudo isso que você está explicitando aqui nesse segundo binômio, em liberdade e responsabilidade, como você vai tentando exatamente assim, a partir do momento que você vai fazendo as suas autossuperações, você vai se qualificando, você vai dando um passo maior, então você começa a colocar, não espera que as crises cheguem, você começa a criar suas crises. Você começa a planejar suas crises de crescimento, de superação. Então, você começa... essa liberdade, você vai te dando essa liberdade de ação. Você vai criando esse campo de liberdade, você vai se sentindo bem. Da primeira vez que eu fui falar no microfone, foi um caos. Uma situação que eu resolvi, um nível de timidez muito grande. E veio uma colega aqui fazer um curso com o professor Valdo, e ela chegou lá em Natal, fazendo a maior propaganda do curso. Ele disse, olha, que coisa interessante, o professor Valdo disse que timidez é doença. Eu quase que caí, porque como? Eu sou doente? Tímida? Jamais. Eu só sou tímida. E daí eu comecei a fazer esse processo de autossuperação, e isso foi me dando a liberdade, de fazer as coisas, de superação. Consequentemente, vai te dando mais responsabilidade autoevolutiva e heteroevolutiva a partir do exemplarismo. Então, eles andam muito próximos. À medida que você vai conquistando essa liberdade, você vai conquistando a liberdade de expressão, liberdade de decisão. Eu vou, eu fico, eu quero, eu vou definir isso. A técnica vai ser isso. O mundo vai cair, não tem problema, você fica em pé, vai caminhando. E isso você vai se fortalecendo com relação à sua autoliberdade.
E a responsabilidade vem junto, né? É natural. Muito obrigada. Tá. Beth, aqui na Mega Pensionologia... Consegui, né? O primeiro item, não existe diplomata angélico. Você pode desenvolver com o conscienciólogo diplomata? O processo do diplomata, a história da diplomacia, do diplomata, no caso, né? Tá. Ele se iniciou lá, muito tempo atrás, no processo dos mensageiros, os anjos, né? Vinham passar uma mensagem, né? Muito bem. Porém, à medida que os mitos foram caindo, a estrutura das relações foram se complexizando, cada vez mais, ampliando, você começa a entender que esse diplomata não é tão angélico assim, entendeu? Porque tem as relações, tem interesses evolutivos, interesses econômicos, interesses comerciais, e aí é um leque de possibilidades. E nós temos um livro aqui que eu achei muito interessante de ler, eu até trazer para vocês aqui. Diplomacia Suja, é o título do livro. Você tem um impacto, porque até então você, no caso, estava entendendo que diplomacia sempre era para, né, possibilidades de acertos, né, positivo e tal, em benefício da maioria. Não é bem assim. Então, a gente também tem que ficar muito atilado, muito alerta com relação a quais são os interesses que estão em jogo, qual é a minha real intenção nesse movimento da diplomacia, nas relações diplomáticas, na convivialidade. É muito interessante, eu sugiro uma leitura, porque assim você cai o mito da perfeição e você vê que são consciências interagindo, consciências decidindo a vida de muitas, que envolve muitas pessoas, né? O trabalho de Sérgio Vieira de Mello é um pouco isso. Um outro que nós temos aqui... Mas ele também é um mito, né, Beth? Para quem cria e para quem quer. Na hora que você está lendo... E há controvérsias do mito do Sérgio. Eu concordo plenamente com você. Você concorda, né? Concordo plenamente com você. Isso aí. Quando você estuda a biografia do Sérgio Vieira de Mello, olhando qualquer um, na condição de consciência em evolução, você está vendo toda a realidade da consciência, do temperamento, da ação. Eu não ponho muito foco por ninguém, tá? Pois é. Eu tenho uma lista que estou estudando de diplomatas. Gente, o caso é grave, é muito sério. Pois é, Rui Barbosa, Santiago Danto, tem esses mitos em cima dele, como tem agora Mas do olha Sérgio. só, Tânia, e isso é importante também, sabe? Porque com todas as dificuldades, com todos os defeitos, contudo, essas pessoas fizeram a diferença. Eles fizeram um trabalho muito sério, fizeram a diferença mesmo. Então, na hora que as pessoas estão construindo, os idealistas, está escrevendo a respeito do assunto, ou da biografia, daquela temática que aquela personalidade desenvolveu, ele está trazendo, ele só está vendo o melhor, o positivo da pessoa. O resultado do trabalho dele, que isso que é o que interessa, no caso, né? Para a gente também. Você colocou que eles fizeram a diferença. Mesmo que seja uma diplomacia que pode estar discutida nesse livro que você falou, Diplomacia Suja? Sim. Mesmo que seja? Mesmo que seja, tem muita gente que é beneficiado com os resultados do trabalho. Tem muita assistência feita também. Feita nesse trabalho do resultado dessas. E são situações, são decisões, são acordos que reverbera até o dia de hoje e sucessivamente. E para trás, né? Também, todos que foram decididos lá atrás. Um outro livro interessante que você vê bem nítido a questão do perfil, como é importante no nosso caso, que estamos trabalhando à frente de ICs, de voluntariado, de pessoas, que a gente já tem o referencial, entende, admite o processo evolutivo, multiexistencial, da nossa responsabilidade de autoqualificação.
E a partir daí as nossas decisões vão ficar mais assertivas. Eu penso assim. Um outro livro bem interessante que fica muito claro a questão do perfil de cada diplomata, que eles fizeram a Conferência de Paris no seu misto de encerrar a Grande Guerra. O livro se chama Paz em Paris, de 1919. Ele vai relatando o perfil de cada diplomata que estava tratando daquele acordo. Então, você vê coisas assim, muito interessantes, que fala assim, o representante dos Estados Unidos, ele era muito aberto, o Wilson, né, que foi uma pessoa que atuou nesse trabalho. Mas ele era muito... Ele guardava mágoa, ele não admitia mudar de ideia, mas ele era muito aberto para ouvir a ideia de todas as pessoas. Então, uma pessoa que tem uma coordenação, um poder decisório de atuação num movimento desse, que abrange todo a direção de ações, ele tem muitas mágoas, ele é um cara que se magoa com tudo, que as decisões foram tomadas e é um efeito, é um resultado, né? Tem um efeito, tem um resultado. Essa conferência é o final da Primeira Grande Guerra, exatamente. Né? Porque em Paris são assinados praticamente todos os tratados, inclusive das duas grandes guerras. E ali estava fazendo a Alemanha pagar tudo. Exatamente. Que a Alemanha ficou a zero, né, com esse tratado de Paris da Primeira Grande Guerra. Exatamente. Interessante. Você está com um belíssimo tema de estudo. Eu quero dar uma olhada essa suja, esse livro. Você vai me emprestar, né? Empresto, tranquilo. Muito obrigada, parabéns pelo verbete. Beth, eu gostaria de perguntar aqui na página 13, na parafatologia, eu tenho duas dúvidas. Na 8ª linha, você poderia falar um pouquinho mais sobre as heurobexes resultantes da reeducação e da ressocialização de consciências. E, na linha 10, os interesses dos amparadores extrafísicos de função nos acordos evolutivos multidimensionais. Essa mesma... Vamos trazer um ponto aqui com relação a esse livro de Paz em Paris. Você entende que, na hora que estava fazendo esses acordos aqui de paz, tinha uma equipe extrafísica de alto nível, concorda? A ONU, hoje, nós sabemos, o professor Walter tem falado aqui muito, que tem muitos amparadores, muitos evolucionários trabalhando nesse processo da paz mundial, para a paz mundial, para o melhor trabalho possível, né? Então, são os interesses dos amparadores extrafísicos de ajudar a dar melhor forma de se conseguir fazer esses acordos para beneficiar o maior número de pessoas possíveis para a assistência global, para a melhor forma, e com isso contribui com a reurbanização. Todo esse trabalho que tem acontecido na Europa é resultado dessas Helbecks, desses trabalhos, desses acordos. E, com isso, a reeducação das pessoas com relação por exemplo, eu fui acessando, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, eu fazia parte do grupo do Rotary, como eu já falei aqui, e o que mais me chamou a atenção é que eu me senti muito à vontade, muito bem. Quando nós chegamos em Washington, eu comecei a observar a relação, foi que eu comecei a acessar, ter flashes de retrovidas, que eu trabalhei com essa temática. Eu mexi com esse negócio. Então, daí, eu comecei a fazer uma associação, e lá eu tive certeza que eu iria para o FIC. E lá no FIC foi onde o professor, eu assisti a primeira aula dele, que ele estava apresentando o curso sobre Helbecks, que desencadeou e resultou tudo no tratado da reurbanização. Então, eu disse, gente, eu estou aqui. Um detalhe interessante, eu estava com 4 meses que tinha iniciado a TENEPS, e não queria fazer a viagem, porque estava fazendo a TENEPS, e não tinha passado ainda os 6 meses, e aquelas coisas todas que a gente tem no começo
do novo empreendimento, né, como esse. Isso foi ficando claro para mim. Então, isso houve uma reeducação para mim e todas as pessoas que tinham relação comigo, porque a partir do momento do comportamento, essa forma de pensar me foi dando mais feedback com relação a esses entrambilhamentos, né, da vida. E daí, eu comecei a acessar a questão estratégica, militar, eu comecei a acessar um bocado de coisa. Eu digo, como é que eu posso reverter esse quadro? Eu digo assim, então eu vou usar a estratégia para ser estratégia evolutiva. Não mais estratégia de guerra, mas estratégia evolutiva. E daí eu comecei a desenvolver, observar, se eu for para aqui, se eu for fazer esse voluntariado aqui na Apex, isso vai me dar essa visão aqui, tal, tal. Então, eu comecei a fazer as articulações mentais, os insights civil, e eu comecei a ver o processo dos dividendos para cada decisão. Na hora que nós estamos, não assim, no meu trabalho, não assim, ajudando grupos a amadurecer, se estruturar, acontecer, eu estou só ajudando. Mas isso são dividendos para a minha ficha evolutiva. Então, ter essa visão de investimento, de dividendo evolutivo, pegar tudo que você aprendeu quando militar, por exemplo, quando político, por exemplo, e trazer isso para, dando novo upgrade no sentido da evolução, no sentido Beth, dos seus acertos. Uma dúvida assim, pessoas que ainda estão com esse senso muito bélico ainda, como elas podem, como a gente poderia, né, nós poderíamos ajudar para facilitar esses acordos, né, porque às vezes quando um não quer, dois não brigam, né? Então seria assim, a partir, claro, de alguma experiência pessoal, né, sair desse holopensene para entrar na pacificação, ajudando as outras pessoas a entrarem nisso. O que eu, no meu exercício, eu fui fazendo? Eu primeiro fui me reestruturando, para que eu tivesse condição, se não mudar, ser o exemplo para aquele ambiente, ou para aquelas pessoas que você tem relação. Então, você não vai vai procurar o tempo todo ficar, no meu caso, não criar problema, menos não dar problema, mas você ajudar no ambiente, holochakra, o seu ambiente, a sua psicosfera, ser sempre de acordos, do bem-estar, para que aquela pessoa tenha condições de reflexão. Ao colocar o nome na TENEPS, que à medida que você vai ajudando aquela pessoa no processo da assistência, da psicosfera dela, ela vai ficando mais limpa, né? Mais limpa, vai ter condição de ter mais acesso a um amparador. Então, você começa a contribuir de alguma forma, que vai chegar um momento, se necessário for, se a sua relação com essa pessoa for de contato, naturalmente ela vai chegar mais próximo de você, vai pedir mais uma dica, vai ver que curso, vai pedir uma sugestão, você vai ter oportunidade de fazer. O trabalho começa antes, né? Pelo processo da TENEPS, ajuda bastante. Olha aí, a TENEPS foi uma ferramenta poderosíssima de assistência e de acertos. Então, eu acho que vale a pena. Ok. Só mais uma dúvida, Beth, na página 14, na maniologia, a evitação a segunda, né? A evitação da mania de cultuar o poder. Isso também eu gostaria de entender um pouquinho mais. Assim, você não vai cultuar o poder como você entende o poder hoje. Você tem o poder de transformar a vida do outro. Você precisa, que é a mania natural, né? Normal, convencional. Você achar que vai mudar o outro, que você tem uma informação, que você tem um poder, absolutamente, isso não existe na minha visão. Mas você tem um poder de automodificar, de se automodificar. E você ser esse exemplo para essa pessoa, ou essas pessoas, as pessoas que estão em volta de você. Então, você tem o poder de se transformar. Você tem o poder de atuar dando uma aula. Muda a visão do conceito que nós temos de poder convencional. Você pode fazer a diferença. Mesmo que seja chegando no seu voluntariado, limpando a sala para que aquelas pessoas se sintam bem. Você tem esse poder de fazer isso, não é? Então você observar que qualquer função que você se encontre a fazer, a exercitar, na máquina geral, é trabalho de equipe. Então, as pessoas que chegam aqui no tertuliário, que faz a limpeza, para que a gente chegue, se sente bem e fique confortável,
para entender todo o processo das aulas que são dadas aqui. Então, ela tem o poder de fazer o trabalho dela, a atitude dela, que vai contribuir para todo esse bem-estar que você se encontra, no sentido de fazer as suas mudanças, né? Ok, obrigada. Oi. Oi. Tudo pode falar um pouco mais, expandir para nós, na fatologia, o procedimento técnico da diplomacia policármica? Segunda folha, na página 13. Certo, Acho que é sexta linha. Sônia, no métier da diplomacia, ele tem todos os procedimentos técnicos, né? Então, ele tem fluxo, tem solicitação, tem agendas para se fazer um trabalho. Então, tudo isso ele entra nesse viés, né? Então, na hora que você está fazendo um trabalho mais qualificado, no sentido de... Eu digo mais qualificado porque todo o métier da diplomacia, ele não admite a multidimensionalidade. Então, no caso que a gente vivencia, a gente considera isso sine qua non, como fato, né? Então, isso faz com que a gente crie tenha as nossas políticas, os nossos fluxos de trabalho, que vai envolver todo um processo de diplomacia dentro da Unicim. Então, essas ações, né, esse fluxo de trabalho, essa orientação, elas são parceiras na qualificação do trabalho, no resultado final do trabalho diplomático. Ok. O resultado é policármico dentro do processo, do tamanho do envolvimento de pessoas, né, de consciências, né? Outra coisa, Beth, queria perguntar, a que tu falaste aqui no... Deixa eu ver o item. Na página 14, na antagonismologia, um pouquinho mais sobre o comedimento nas negociações. O comedimento nas negociações é você ficar calma, o mais calma possível, atilada a tudo o que acontece. As ações, as reações, ver que aquilo que você vai falar vai ter um resultado positivo para a maioria, para aquela questão em si. Ter o cuidado de não ir na impulsividade do trabalho, na impulsividade das questões, que aí vai bater na isenção, no trabalho de isenção. Mesmo que você receba tudo isso, mesmo que você precisa ter o comedimento para ter lisura, o máximo de lisura possível. O máximo de lisura possível, que eu estou dizendo, tem relação com o nível evolutivo que você está de maturidade. Né? Eu não vou querer a lisura do serenão se eu estou aqui engatinhando no trabalho. Mas o que eu sei de lisura, digamos que seja 5%, eu tenho que ser 100% de 5%. Então, isso não tem como não ser, né? Dentro do trabalho da... Eu queria te perguntar Ok, obrigada. Esses dias você esteve aqui em todas as tertúlias de defesa, assim, de verbete? Não? Você viu a moça que estava aqui e que usou o bordão de toda hora estava falando porque você está falando, parece que você gostou da história. Toda hora você fala, Então, teve uma nossa amiga que falou, a Áurea. Então, eu dei um recado para ela diminuir. Mas que, você está entendendo? Que isso aí é o bordão que a pessoa usa como um suporte para falar. Você não está igual a Áurea, mas está usando o mesmo bordão. Isso, mas a às gente vezes, vê com frequência o o né e o gente. Se ouve muito como esse, né, que as pessoas mas agora, usam. o ele tem, às vezes, certas modalidades. Mas a maioria só porque é o suporte para a pessoa fazer a cadência da palavra. Mas agora é bom mexer, né? Fazer outra coisa. Pode falar A, I, O. Para não ficar só um.
Seu feedback é muito bom, porque faz parte da minha proposta de mas trabalho para agora o parece que ela diplomata. escutou a aula e gostou, deve estar falando igual. Entende como é que é? A pessoa, às vezes, faz isso. É um suporte, é o gancho. Todo mundo tem que ter gancho na história. Eu aqui, por exemplo, eu comecei a falar uma coisa de propósito. Aí o cara mandou a mensagem que eu estou falando demais. Isso já faz uns 3 anos. Foi quando? Lembra que era agora? Que tudo eu estava falando agora. Agora nós temos aqui. Então eu estou usando de vez em quando, estou falando, não, tem outro aqui que está falando isso. Então eu mudei, senão eles reclamam. Só porque eu estava falando agora, vamos ver o próximo. Porque tudo é os minutos próximos, é o agora. Esse seria o ideal, mas não dá para estar falando toda hora. O cara reclamou, mandou uma mensagem para mim aqui, eu li direitinho. Não, ele estava chateado, eu acho que ele não gostou do agora. Mas eu não fiz piada. Eu ia fazer uma piada assim, quer dizer que você não faz nada imediatamente, deixa tudo para amanhã. Mas fiquei quieto, não falei nada, não. É agora. Beth, aqui na parafatologia, na 7ª linha, as ações dos participantes nas dinâmicas parapsíquicas. Você observa, como que você observa essa questão da diplomacia nas dinâmicas? Na hora dos acoplamentos, né? Você está trabalhando dentro de uma dinâmica, você está atuando ali como acoplador, com CX, a dinâmica tem esse envolvimento, né? Tem esse objetivo que é a assistência, né? E você vai entendendo quando você sente o acoplamento, o diálogo mental dentro do processo da conversação, né? Do esclarecimento que você vai fazendo, se desenvolvendo, e a dinâmica ela tem esse escopo, né? Esse objetivo. Esse processo é mais ostensivo, né? Dentro da dinâmica. E na 9ª linha, as reuniões multidimensionais para os acertos grupais. Você percebe alguma reunião no extrafísico antes de chegar alguma demanda para você no intrafísico? Como que é? Quando eu coloquei esse item aqui, é que eu participei de algumas reuniões quando eu estava para me mudar para Foz. Então, eu tinha essas reuniões extrafísicas com o grupo. Então, se eu quero resolver essa questão, deixar bem calçada com esse grupo assim, então eu pedia, botava alvo projetivo para me encontrar com esse grupo junto com os aparadores e ter clareza de entender o que está acontecendo e qual seria o efeito da minha mudança, se estava tudo certo, para que eu pudesse me mudar da melhor forma possível. Isso foi uma experiência. E, em seguida, eu ouvi o professor Valdo falando também de uma experiência que ele teve, quando ele fala que, acho que foi na África, o campo extrafísico era na África, uma reunião extrafísica deveria estar sendo tratados assuntos seríssimos, evolutivos, né, que envolviam a maioria de nós, ou até o processo mesmo da reurbanização da África, né. E outra coisa, eu observo que sempre quando eu estou com alguma demanda na Unicim, eu quero entender aquilo ali, eu quero entender o extrafísico daquela situação. Então, eu me vejo em reuniões extrafísicas, entendendo os interesses ali, por que aquele grupo está vindo, o que nós poderíamos fazer da melhor forma possível para assistir o grupo e que o grupo saia bem, independente de que demanda, de que lado venha, para que isso aconteça. Então, eu tenho observado que isso acontece sempre. E só mais uma questão. A 5ª linha da página 13, o tempo necessário na construção das soluções frente às controvérsias. Exatamente. Essa observação do tempo, ela é condição. Ela é relativo à problemática e às pessoas envolvidas. Às vezes, chega uma demanda na Unicim, em que nós ter a primeira reunião, é feita a primeira tratativa, não é? O diplomata tem que estudar o caso, encontrar com as partes, e aí começa todo um processo. Então, vai construindo para que todos tenham aquele entendimento do que é melhor para a maioria. Então, um vai fazer concessão, o outro vai ceder um pouquinho mais, e que seja o benefício
o resultado ganha-ganha do grupo. Às vezes, o ganha-ganha do grupo é que alguém teve que ceder um pouquinho mais naquela situação, dentro daquele contexto. Então, às vezes leva uma semana para conseguir fazer um trabalho, depende do caso, às vezes tem a réplica e aí vai. Que quando a gente faz isso, às vezes cada parte traz uma ideia. E às vezes dentro da Unicim surge uma terceira ideia que ninguém tinha pensado ainda e que é a melhor solução que a gente não tinha encontrado ainda. Então, às vezes, tem um amparo extrafísico e, claro, depende do quanto de tempo que a gente investe para isso. Então, toda essa construção demanda tempo. E quando que não dá para esperar? Quando não dá para esperar, você vai ter que tomar a decisão. Não. Qual é a situação que não dá para esperar mais? Que... É emergência, né? É o quê? Tá. É aí que é difícil, né? Qualquer um, qualquer outro. É por isso que tem o embaixador, que é o Marcelo, ele... E cada um de nós, né, de acordo com a situação. Que às vezes o Marcelo está viajando, que é o paradiplomata da Unicim, das relações. Às vezes o que tem relação mais com as I6 sou eu e Felipe. A gente já toma uma decisão naquele momento, com aquelas informações, e a gente já vai, a equipe, né, o Felipe e eu vamos procurar ver o que é que a gente pode trazer de mais informação para melhorar aquela decisão, para melhorar aquela condição. Ok, obrigada. Beth, na página 13, na parafatologia, na quinta linha, de cima para baixo, ali os parafatos relativos à parapolítica e à parageopolítica. Você poderia ampliar? Os parafatos... Poderia repetir, por gentileza? Os parafatos relativos à parapolítica e à parageopolítica. Isso. Um exemplo, para exemplificar, para você compreender, é o seguinte. Aconteceu um caso em Espírito Santo. O Celso e a Maria Ângela, eles estiveram aqui e falaram de uma questão, de uma situação que aconteceu lá. Com relação à pedreira, né? Aqui já começou a entrar o processo de parapolítica, né? No caso, e parageológico. Então, uma equipe foi daqui, juntou com a equipe de lá, fizeram todo um trabalho de assistência intrafísica a partir dos parafatos que foram chegando até a gente, até ele, no caso, né? Que foi o desencadeador. E veio aqui conversar com o professor Valdo e desencadeou uma equipe de paradiplomatas e diplomatas, no caso, né, para ajudar dentro daquele processo da assistência. Coincidentemente, foi no período que eu estava lá fazendo o laboratório. E, nessa condição, eu me vi no extrafísico também fazendo parte desse trabalho. Então, eu sabia exatamente o que fazer, como fazer, vi umas ideias. Eu não participei diretamente lá, não, eu estava no laboratório. Mas a experiência extrafísica no laboratório me mostrou todo um processo. Mas isso que eu queria te perguntar também, Beth. Como é que vocês chamam lá na Intercamp, né, o laboratório, ele também faz parte dessa questão parapolítica e parageopolítica? Sim, eu entendo que sim. O laboratório da serenologia, que a Isabel laboratório da trazendo, serenologia, isso. O laboratório da serenologia é um laboratório em que a equipe da Intercamp desenvolveu, que é você fazer visitas, que a gente chama de pesquisa de campo, para entender melhor o holopensene específico da Serenona Rosa dos Ventos, que as evidências, o professor Valdo já tem falado sobre isso. Ela mora no intrafísico, né, daquela região do Rio Grande do Norte. O que acontece nesse laboratório? Nós temos um roteiro, eu digo nós temos porque eu faço parte disso, de vez em quando estou indo lá para fazer com o grupo esse laboratório. A equipe tem um roteiro, né, de visita e vai fazendo observação e autoobservação em tudo que acontece com ela, na interação com as pessoas, o ambiente, a questão política e a questão parageológica do ambiente em si. Então, nós temos
técnicas projetivas para no extrafísico observar o que acontece, qual é a história daquela região, por que daquela região. O efeito que isso acontece a gente entende muito absurda. E aquilo ali te dá um choque de realidade. Você sente o que está acontecendo com você, porque uma das aulas é com relação ao holopensene dos serenões. E qual seria na condição da serenona que está aqui nessa região? Como que a gente poderia contribuir pesquisisticamente nesse resultado? Então, ele dá essa demonstração da sua realidade consciencial. Na hora que você está interagindo com aquele ambiente, na hora que você está interagindo, tem todo um trabalho na nossa percepção, na nossa visão de experiência, tanto intrafísica como extrafísica. Eu indico a todos fazerem o que eu fiz e realmente traz toda essa questão intensa aí da gente entrar nessa questão da geopolítica, né? Muito do holopensene, né? Muito interessante, muito bom. Para ajudar um pouco aí, eu já falei aqui uma vez, mas eu vou só repetir, com relação ao Estado, com relação ao Brasil, a região Nordeste é a região que tem mais castelos construídos. Com relação à região, o Rio Grande do Norte é o que tem maior número de castelos construídos. E são castelos idênticos ao período medieval da Europa. Então, tem um que a arquitetura é mais moura, a outra é mais bem medievalesco, outro tem uma estrutura toda árabe. Então, são cidades próximas, assim, mas todos eles na região de Seridó. Então, por que aquelas pessoas estão ali? Por que essa ideia desse antepassado de si mesmo na construção de um castelo? Qual o significado de tudo isso? Qual é a relação disso no processo do povo da Europa e com relação à colonização? E no processo da atualidade, porque não são tão antigos, né? Mas eles representam todos os detalhes fidedignos dessa região. Então, na hora que você está vivendo aquilo ali, é o que aquilo ali representa. Então, aquilo ali teve alguma história com você, tem alguma relação com você. Por que esse holopensene? Por que esses grupos de famílias são dessa forma? Por que pensa? Aí eu desconfio, porque eu estou trabalhando com isso. Oi. Se alguém tiver interesse de fazer o laboratório, ele vai acontecer agora no mês de maio e no mês de setembro. É só entrar em contato com a Intercamp, que eles explicam bem direitinho, vale a pena. Mas eu sou suspeita, né? Porque Beth, olhando ali a tua tributologia, que tem o predomínio das percepções extrasensoriais, eu fiquei na dúvida se você colocou conscienciólogo diplomata para enfatizar alguma coisa por não ter usado paradiplomata, que você menciona no texto muito paradiplomata, e tem o predomínio das percepções extrasensoriais. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu falar um pouquinho mais. O termo paradiplomata, paradiplomacia, que o agente é o paradiplomata, ele é um termo que ele tem duas acepções. Que na minha visão, eu digo que uma é convencional e a outra é dentro do paradigma consciencial, que é o processo extrafísico. Esse diplomata convencional não admite a multidimensionalidade. No nosso caso, para nós é sine qua non. Então, nós sabemos que nós não vivemos só, nós estamos interagindo o tempo todo com o extrafísico. Aqui, se a minha percepção estiver correta, está lotado, né? E aí você começa a observar, você não pode desconsiderar, dentro desse processo, dessas interrelações, a não paradiplomacia. Porque a paradiplomacia está dizendo que é a minha relação entre uma IC e outra, os acordos entre uma IC e outra, que a função do paradiplomata da Unicim, ele exerce isso intrafisicamente. Ela tem essa acepção na intrafisicalidade. O diplomata é a minha condição, de cada um de nós aqui, na atuação no intrafísico.
E a paradiplomacia, o paradiplomata são os amparadores, na nossa visão, no nosso entendimento. Então, mesmo que a gente precise repetir, mas ela tem essas características porque ela está representando tanto a relação de acordos de articulação intrafísica quanto extrafísica, pelos papéis. E o livro, ele diz, é Paradiplomacia e os entes não centrais no cenário internacional. Temos 2 livros mostrando o que é a condição da paradiplomacia nas interrelações internacionais. Estão na referência. Ok. Beth, obrigada. Mais uma pergunta. Considerando a nossa experiência na Unicim, algumas vezes eu tive a percepção de que, quando as pessoas querem ter uma comunicação muito franca, acabam escorregando para uma comunicação agressiva ou irônica, alguma coisa nessa linha. Então, para ser franco e assertivo, a pessoa escorrega, às vezes, para o outro lado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão da comunicação, da qualidade da comunicação para o agente que é mediador, principalmente, né? Que a gente usa a arbitragem ou, em último caso, né? A gente geralmente tenta ter uma postura mediadora no nosso trabalho na Unicim. Quando a Malu ia dar aula lá no Rio Grande do Norte, que ela falava, cada caso é um caso, eu não entendia. Hoje estou entendendo um pouquinho melhor. Porque, de fato, cada caso é um caso nas relações diplomáticas e paradiplomáticas. Então, assim, realmente, existem casos em que a pessoa acha que fazer TARES é falar toda a verdade. A gente tem visto aqui hoje, nós tivemos uns exemplos hoje aqui, né? Na hora que o professor Valdo estava falando do Marcelo, que ele abriu algumas situações com relação ao Marcelo, com o outro ele não fez. Então, isso é o exemplo da diplomacia. No caso de um estar mais preparado, é necessário saber, é importante saber, mas no caso do outro, nem tanto, por causa do nível de às vezes é pelo nível de maturidade, às vezes pelas interrelações que tem, vai ter seus efeitos. Então, a gente precisa ter muita cautela com relação a isso na fala. Aquela pessoa está pronta para receber daquele nível, com aquelas palavras, com aquele quanto de energia? Vai para uns, a gente vai ser bem cauteloso no sentido da colocação, no outro você vai ter que bater na mesa. Então, assim, você também não toma pílula para saber que você se transforma no conscienciólogo. Diplomata, assim, finesse. Não existe isso. Mas, se você não começar a fazer, não vai aprender. Então, no início, a gente pode acontecer de errar na dose, né, na forma, no quanto de energia, e à medida que você vai exercitando, fazendo, atuando, dando aula, você vai aprendendo a ir dosificando todas as abordagens para cada caso, para cada pessoa, para cada situação. A comunicação, ela exige, né, essa finesse, né, de considerar o outro. Não tem outra alternativa. Você precisa considerar a condição do outro. Você está lá para fazer o trabalho para o outro. Nós estamos lá para fazer o trabalho assistencial, de esclarecimento. Então, a comunicação precisa ter muito bem colocada, da melhor forma possível, a melhor quanto de energia para aquele caso. E o exercício é constante. Nas primeiras vezes que eu fui... como eu falei, o nível de timidez, nas reuniões eu quase não abria a boca, né? E quando eu comecei a abrir a boca, aí o negócio começou a degringolar, porque eu tinha muita energia e as pessoas diziam assim, você pensa que está falando com calma, você já pragatou o outro na parede, que a energia já foi. Eu digo, então tem que controlar, tem que entender, vamos fazer exercício, vamos trabalhar energia, vamos ver o que a gente pode fazer para não atropelar o outro, porque às vezes você está até falando da melhor forma possível, mas a energia já foi, né? Então, a energia também precisa ir harmônico, tudo, a fala, a energia e tudo. Então, eu estou no exercício desse aprimoramento. Holossomático, não tem jeito. Obrigada, Beth. Beth, na Unicim, eu penso que muitas vezes um paradiplomata, alguém da Unicim, percebe uma coisa, vamos supor, numa IC, alguma coisa que, assim, ele pode suspeitar, bom, eu já vi esse filme, isso pode dar algum tipo de problema. Então, como é que vocês fazem nesse caso de não chega a ser uma intervenção, mas uma coisa profilática, mas que vocês sabem que vocês vão acabar mexendo
ou dando opiniões, ou de alguma maneira, na estrutura de uma IC com alguma coisa que não aconteceu. Mas, pela experiência de vocês falam, ó, isso aí, esse quadro a quadro aí eu já vi e pode dar problema. Como é que vocês fazem sem ter sido chamados ainda por algum problema? A gente precisa, a equipe precisa ter o respeito ao livre-arbítrio, à liberdade do outro e das ICs. A gente não pode fazer a intervenção, mas a gente fica tilado, porque naturalmente aquilo ali vai desencadear e vai chegar, de alguma forma. Então a gente já fica assim, meio que estudando o caso, já fazendo as prevenções, não é isso, Marcelo? A gente já começa a ver assim, isso aqui vai desencadear naquilo, então vai chegar na Unicim. Ou alguém chega e fala de uma problemática que está acontecendo, mas você não tem nenhuma evidência, ninguém chegou, ninguém falou, não está explícito nada. Então, vamos observar o que é que vai chegar para a gente, porque isso aí está batendo assim no nariz, né? E a gente tem que ficar de lado para isso. A gente precisa e a gente fica, né? Então, assim, são diferentes vias de acesso à Unicim. Uma mais conhecida, usada, é o protocolo. Então, a gente recebe por e-mail uma demanda. Mas existem muitas outras vias de acesso. No caso que você citou, né, a Unicim está enxergando algo, mas ninguém falou nada para a Unicim. Só que, mesmo nesse caso, alguma coisa chega na Unicim. Alguém vem comentar alguma coisa com algum voluntário da Unicim. Alguém em tertúlia comenta alguma coisa. Né? Unir, sim, beleza. Interneps de algum... Chega a informação, olha, hoje não sei porquê, mas na TENEPS surgiu tal ideia. Alguém sabe de alguma coisa aí? Está sabendo de alguma coisa? Então, sempre alguma informação chega. Aí a gente vai ver o que é. Uma outra coisa, uma tarefa é apagar incêndio, a outra é buscar planejar e prevenir. Então, a Unicim está com algumas estratégias hoje de trabalho. Né? Uma dessas estratégias é acelerar o processo das pré-ICs. Outra que é... Como é que é o nome mesmo que a gente deu? PAPIC. Isso, obrigado. Né? Programa... Até eu me esqueci. Das pré-ICs. Programa de aceleração das pré-ICs. Outra estratégia é a Unicim vai até você. Até a sua IC, na verdade. Né? A Unicim vai até a sua IC. Por quê? Justamente para tentar captar esse problema que está acontecendo lá e que a gente não está, não ficou totalmente visível ainda, é apenas a ponta do iceberg. O holotensene. Isso. E uma outra que a gente já iniciou a gente está fazendo visitas paradiplomáticas a todas as ICs cuja matriz está fora de Foz do Iguaçu. Então, a gente tem feito isso desde o ano passado e tem tido muito bons resultados, justamente de antecipação dos futuros problemas. Só falta vocês plantar um mangueiral para levar manga madura para tudo. Oi. Ele não está, não sei agora, melhorou um pouco. Bom, Beth, vou repetir. Página 13, na fatologia, quarta linha, de baixo para cima, você fala as atuações paradiplomáticas dos EPICONs nos cursos de campo da Conscienciologia. Eu gostaria de entender um pouquinho isso aí. Os EPICONs, eles são epicentros desses cursos de campo, certo? Então, ele é o embaixador intrafísico para que os embaixadores extrafísicos tenham todo o contato no trabalho da assistência. O que acontece? Cada aluno que chega para esse curso, ele representa um grupo. E já viu, né? Tem que ter muita articulação para que o aluno consiga chegar e ele faça o processo da assistência aconteça, as reflexões pessoais e as novas direções.
Então, no caso aqui, os EPCONs ele tem essa função. Uma, entre outras tantas funções que eles têm, né? Mas, nesse momento, ele é aquela pessoa que epicentra todo o trabalho de assistência daquele grupo que está envolvido. Todo aquele grupo, né, que está energeticamente e de acompanhamento da turma, porque eles ficam recebendo... Não tem ninguém aqui do CP2, mas eu acho que eu vou acertar. Ajuda aí, tá, Pedro? No sentido de que as equipes, eles vão a equipe de trabalho, de formação desse curso, vão atualizando os professores, os alunos, os EPCONs, da lista. Então, a turma já está na TENEPS dele, ele já começa o processo de articulação intrafísica e extrafísica, para que aquela assistência do grupo envolvido, de todos os envolvidos, tenha sucesso. Então, é um processo de paradiplomacia maior do que a diplomacia em si no processo do curso. Porque é a decisão das pessoas de participar. Eu quero, eu me inscrevo, eu vou. Mas aí começa todo um trabalho extrafísico dos amparadores, daquelas pessoas envolvidas, trazendo para... Então, a turma atuante maior é paradiplomata, são paradiplomatas. Ok, Beth, agora você falando, eu fiquei imaginando assim, um ECP3 com 300 participantes, com demandas diferentes, imagina a responsabilidade do EPCON, né? Vai acontecer em julho, o ECP3 da Sinvex, que a meta deles é bem ousada. Então, gente, se inscrevam para ajudar no trabalho de diplomacia, que o EPCON vai ter trabalho, mas tem uma equipe toda de apoio, né, intrafísica e extrafísica, para que esse curso aconteça com maior sucesso. Ok, Beth, obrigada. Beth. Oi, Tânia. Bibliografia específica. Aqui no item 4, você fala, o livro chama-se Paradiplomacia e Entes Não Centrais no Cenário Internacional. Você pode falar um pouco dessas entidades não centrais, quer dizer, não é o diplomata em si, é a equipe, é isso? É assim, todo o processo de articulação política entre os governos, diplomacia dos governos, né, quando ele sai em missão ou em visita, né, visita diplomática em uma outra nação, ele leva toda uma equipe. Equipe de indústria, de representantes de indústria, toda uma equipe de governo. Vários temas, né, possíveis da discussão. Acontece, né, que, atualmente, essa nova viés, esse novo viés de tratado internacional, eles estão dando a liberdade de não precisar exatamente ser via Itamaraty as negociações ou trabalhos entre governos, entre estados. Por exemplo, a Foz, o prefeito, se ele tiver interesse, ele pode ir diretamente à Bolívia, ou qualquer um desses, qualquer na outra nação, e fazer negociação, fazer uma parceria de um trabalho para ser desenvolvido aqui. Porém, ele tem que seguir a política do Itamaraty, das relações internacionais. Mas ele tem a liberdade de tomar iniciativa, de ser proativo, de fazer esse contato. Pode ser entre estados, entre governadores, pode ser entre prefeitos do mesmo país, pode ser de países diferentes, de situações, entendeu? Então, essa linha de trabalho que hoje o grupo tem estudado, essa paradiplomacia, porque é fora do controle do Itamaraty, do Estado ou de qualquer que seja, entendeu? Ela tem essa liberdade de tomar essa iniciativa, de fazer essas parcerias, dependendo dos interesses. Isso é um avanço, não é? É um avanço, e tem duas pesquisadores, tanto Álvaro Chagas Castelo Branco, como tem um outro que também está estudando e decodificando, está trabalhando para que isso seja mais conhecido e, ao mesmo tempo, ter mais resultados, né, com relação ao trabalho O Castelo Branco trabalha com isso. Ele é da diplomacia ou ele é um repórter que está escrevendo sobre? De todo jeito, é uma nova visão, é um pequenos
pequenas possibilidades, né? Mas passo a passo. E está ampliando a liberdade, né? A liberdade de ação. Você pode fazer sem ter o controle total do Estado. Quer dizer, você está dizendo até o município, que ela é o tem agente menor da política nacional, isso, né? Isso. Perfeito. Muito obrigada. Professor Valdo, no dicionário de argumentos, na página 43, o senhor poderia só complementar ali, o complemento mesmo, o senhor fala de 3 graus distintos de autolucidez, né, que a gente pode adquirir. O que eu compreendi assim, então, se a gente conseguir ter mais lucidez nesses níveis, provavelmente no dia a dia a nossa lucidez vai ampliar, é isso? O caso que eu falo aqui, para a gente ter uma visão geral, é o seguinte: quanto à consciência intermissivista em particular, há de considerar racionalmente, dentre outros, 3 graus distintos da estrutura da autolucidez ou da autoconscientização evolutiva. Então, aqui tem a ordem lógica. Autolucidez sadia, o respeito e a vivência teática quanto às aplicações dos talentos pessoais e dos aportes proexológicos recebidos. Autolucidez avançada, o respeito e a aplicação pessoal das paraperceptibilidades pessoais na área da interassistenciologia, a começar pela TENEPS. E a terceira, a autolucidez acrítica, a indiferença e o menosprezo quanto às autopotencialidades parapsíquicas interassistenciais reconhecidas, podendo gerar extrafisicamente a megamelex depois da dessoma. Sem dúvida, essa é paradoxal. Tal reação, a consciência intermissivista bem sabe, deve ser evitada a todo custo. O que é que você não entendeu dessas 3 coisas? Sadia, avançada e a crítica. Seguinte, se eu conseguir ter mais lucidez, então, quanto aos meus talentos e meus aportes de proexis, pois é. Inicialmente, depois essa autopercepção da TENEPS, quer dizer, eu vou conseguindo ampliar minha lucidez no dia a dia. Não, isso? que a TENEPS de todo mundo envolve o processo da assistência. E é isso que a gente enfatiza aqui. Agora, tem que ver a prioridade individual da pessoa dentro da interassistencialidade. Agora, a maioria aqui já está na autolucidez sadia. A avançada, alguns já estão conseguindo avançar mais, desenvolver o parapsiquismo. Agora, eu acho que a crítica são poucas pessoas. É tanto que aqueles que vêm aqui que desistem não chega nem a 15%, estão na base de 12% do povo. Então, isso mostra que o caminho está aí, o curso intermissivo tem funcionado. A maior prova é isso, a autolucidez sadia já existe, ela está generalizada. Agora, a gente tem que caminhar cada vez mais para isso. Agora, é lógico, por exemplo, o processo aí dessa IC tão séria, que é a que você está falando hoje o dia inteiro nela, é muito séria, entende? É a base de tudo, porque sem isso as coisas não caminham. Nós temos que fazer a gente se juntar com os compassageiros evolutivos, a gente ampliar o nosso grupo evolutivo, a gente entender as pessoas com quem nós convivemos. Agora, lembrando que ninguém é perfeito, então o processo é de fazer aglutinação. O meu esforço todo que eu faço na conscienciologia é justamente a aglutinação, é aglutinar os intermissivistas. E é por aí que a gente está caminhando. Para isso, então, o problema de juntar aí a Unicim e todo mundo em torno dela é muito importante. Outra coisa importante também é o total que nós já temos aqui de advogados, de causídicos, no caso, para estudar o processo do paradireito, que ajuda demais nessa área. Agora, gente, eu recebi aqui uma comunicação que o próximo verbete é Amizade Internacional, por incrível que pareça, está aqui. É Patrícia Wetzel, entende? Pois é. Tomorrow.
Agora, o que se passa? Nós vamos encerrar agora, porque as baterias estão esgotando a carta. Não tem jeito. De modo que fica para amanhã com você lá, tá certo? Vamos esperar aí a amizade internacional. Essa conversa vai continuar, esse assunto. Por quê? Tudo é Unicina. Olha, você está ótima, nós esperamos mais só 200 verbetes da sua parte em favor do Nordeste e da Unicina. Obrigado. Nós tivemos 32 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Temos somente o recado da Marta aqui sobre parafiliação, o censo de parafiliação. Boa tarde. Nos dias 2 e 3 de março, será ministrado pela professora Adriana Lopes o curso Censo de Parafiliação na sede da ACIP, no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores e avaliação do nível de parafiliação. Para maiores informações, pelos telefones 45 2102 1421 ou 4053 9818 a partir das 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Obrigado a todos e contamos com a sua presença amanhã com o verbete Amizade Internacional. Obrigado e até amanhã.